Aí, moço. Já tá rodando? Direito! Vamos lá? Bom dia a todos e todas. Nós iniciaremos o nosso primeiro seminário do curso de graduação em Educação Física na disciplina de Fundamentos Sociológicos e Filosóficos da Educação Física. Cadê o ar de prosa ruim? Vou chamar os graduandos para fazer parte, que vão fazer a apresentação desse seminário. Charles Alves, Cristiano Brito, Debiane, Irani, Leandro, Maria José, Mariana e Marcelo Luiz. Chamisa. Passa, bolinha, passa. Esse seminário é apresentado a disciplina do professor Luiz Carlos Dente. Acompanhando aí, Mosmari. Você tira sua cadeira que eu cheguei primeiro. Você tira sua cadeira. Vai. Senta do lado aqui, moço, do lado meu aqui. Filmar a lua. Filmar a Luana conversando. Filmar a Luana conversando aí. Filmar a Luana conversando. Lá, pô, lá. Lá no Olha o professor lá, o cara. Isso é elegante hoje, Luiz. É casado aí, né? Sai fora. Na oportunidade, iremos falar e iremos discutir sobre várias correntes filosóficas relacionadas à educação física, que muitas vezes pensa que é só prática esportiva, mas é uma ocasião mais que ímpar para a gente mostrar que isso não é verdade. Então vamos falar um pouco sobre a corrente filosófica denominada positivismo de Auguste Comte. O positivismo de Auguste Comte. O positivismo de Auguste Comte é um conceito utópico que possui distintos significados, englobando tanto em perspectivas filosóficas e científicas do século XIX, quanto outras do século XX até o século XXI, o atual, né? Auguste Comte ele estudou muito no campo do positivismo. E para isso, para conceituar os seus estudos, ele criou uma chave, a ideia-chave, que faz a ideia dos três estados. Dos três estados, tais como teológico. São três estados. São três estados onde o homem passou ou passa por três estágios para conceber ideias da realidade, quais sejam elas. Nisso ele tem o primeiro tópico, que é teológico. Como funciona o teológico? O teológico é como muitos vivem hoje em dia. O ser humano tenta explicar a sua realidade baseada em entidades supernaturais, ou seja, deuses. Assim foi citado na apresentação anterior, deuses. Nós, principalmente os brasileiros em grande massa, nós temos Deus como nosso único e suficiente Salvador. Só que já em outros países, já usa Zeus, outros é Alá, outros, no Japão, por exemplo, usa Buda,
Então, eles usam outros termos, mas mesmo assim, eles estão em busca de responder uma questão. Qual seria a questão? De onde viemos e para onde vamos? Para onde vamos? Tá? Porque muito se discute se o homem veio do macaco, se o homem veio do se é filho de Adão e Eva, se é filho de Deus. Então, então são muitas teorias. E nisso, mesmo assim, todos têm o mesmo objetivo. É buscar o absoluto. Essa é a primeira cética do teológico. Em seguida, vem o metafísico. O metafísico é o meio termo entre teologia e positividade. No lugar de deuses, se apegam a entidades abstratas, ou seja, o ET, o povo e o mercado financeiro. Então, como seria a explicação relacionada a ET e o mercado financeiro? Porque muitas vezes a gente fala que até agora nós tivemos algumas reportagens falando de Varginha, que o ET veio, tem Varginha e tal, e já na questão do povo, muitas vezes você busca, as pessoas falam o seguinte, que veio aquela crença do pessoal de, como é o nome os maias, Combinado. que tem a crença dos maias. Então, eles buscam da mesma forma responder a questão de onde viemos e para onde vamos. Então, e continua a buscar ainda. E fica o meio termo entre metafísico e teológico metafísico. Que é o segundo tema. Aí a partir daí que vem o terceiro e último, e também muito importante, que é o positivo. O positivo é a etapa definitiva, a última etapa. Ou seja, deixamos de procurar saber o porquê e passamos a buscar o como. Não o porquê das coisas, sim o como. E aí, ele criou, no final, uma frase, uma palavra. Errado isso aqui. Não foi tudo. Altruísmo. Porque ele tinha seu próprio conceito. Ele criou sua própria tese. Então, altruísmo, segundo Augusto Conte, ele criou para definir a sua crença. Então, o altruísmo resume em um ideal da sua religião. Só que a partir do positivismo, vem outros estudos também relacionados às correntes filosóficas. E os colegas vão dar continuidade para vocês entenderem um pouco mais. Você estudou bastante sobre Conte? Um pouco. Ele, para quem não sabe, é um dos grandes filósofos que mais contribuiu com o crescimento e a formação da sociedade. Vocês viram sobre isso, né? Isso. É um dos mais procurados e quem não conhecia, procura conhecer. Principalmente da sociologia. A disciplina sociologia fala muito sobre ele. Já estudou desde o primeiro período, né? Desde o século XIX. Vamos lembrar dele, que ele é muito esquecido. Ah, Filósofo muito esquecido, mas contribuiu muito com a sociedade e com a filosofia, né? E a sociologia. 10 minutos, não? Eu queria falar sobre historicismo. Ela vem chamando a atenção de manifestações culturais de cada povo e em cada época, tempo e espaço. Esse pensamento filosófico ressalta os valores de cada cultura que são construídos e reconstruídos na própria cultura, e é de fácil compreensão no processo histórico de formação de cada povo. Então surgiu, na Europa Ocidental, na segunda metade do século XVIII, dentro dos centros acadêmicos.
Então, esse pensamento filósofo ressalta os valores de cada cultura que são construídos e construídos na sua própria cultura. Desde a década de 90, alguns pensadores pós-modernos tinham o termo historicismo. Para descrever a visão de uma verdade absoluta. Esse termo, historicismo, é também empregado para o pensamento literário de interpretar os poemas e as peças literárias. Eu convido a Você quase perde o tempo, né? Você quase perde o tempo. Concepção de Calmar. O filósofo limita-se a interpretar o mundo de diversas maneiras e o que importa é modificá-lo. Calmar, para quem não sabe, que eu também não sabia, penso tanto que ele contribuiu para a nossa educação hoje, desde o século XIX, que hoje acaba tendo a educação aí para todo mundo, independente da classe social. Karl Marx, no século XIX, ele não via com bons olhos a educação da burguesia. Isso ficou pior depois que a burguesia se uniu às ideias do capitalismo. Karl Marx, sendo contra isso, ele criou uma nova concepção filosófica, que denominou materialismo histórico e dialética. O materialismo histórico e dialético surgiu para Karl Marx como se fosse um grito de guerra, uma espécie de campanha na qual ele queria mostrar para o povo em geral que todo mundo, independente de ser pobre ou rico, tinha que ter a mesma educação. Ele, com essa campanha, ele mostrou que tanto os filhos dos fazendeiros, que eram os burgueses daquela época, eram os fazendeiros que tinham roças de cacau, de café, só os filhos dele que podia ter uma formação boa, se tornar médicos, advogados. Já o filho do pobre, não, sempre era um trabalho braçal, desde criança até a vida adulta. E Karl Marx ele não concordava com isso. E foi com isso, com essa campanha, foi que ele abriu em geral e quebrou isso aí, que hoje a educação está aí para todo mundo. Histórico quer dizer a arte da educação dentro da sociedade. E dialético quer dizer o diálogo, a arte de abrir ideias e contradizer opiniões. Karl Marx ele considerava que a criança ela tinha desde cedo de ter uma boa formação para se tornar um adulto com oportunidades melhores. Por isso que ele foi contra as ideias do capitalismo junto com a burguesia. Ele tinha por si, ele acreditava muito nisso, que o educador, ele por si já tinha que ser educado. Agora a nossa assistente Mariana vai continuar. Quem tiver interesse, eu tenho 9 vídeos aí, no meu notebook aí, de Karl Marx aí, viu? Se quiser, depois no final da aula, confia aí, que é muito interessante. A hipótese fundamental da dialética. A hipótese fundamental da dialética é que não existe nada externo fixo, tudo está em termos de transformação. Só que essa é a dialética de Jesus. Para Marx, a dialética de Marx é diferente. A de Jesus porque falei que o mundo material é que denomina o mundo das ideias. A primeira, Jesus é idealista, a de Karl Marx, materialista. Ele discorda da síntese de Jesus, que viria da síntese e da tese. Para ele não é uma transformação de contrário, mas uma transformação do objeto, mudança de qualidade. Em um certo momento, coisas velhas tornam-se insustentáveis, diferente do que viveu a origem. E com o passar do tempo, tornam-se coisas novas, diferente do que viveu a origem. É uma interpretação de contrário. Convido a minha colega presidente Maria José para continuar. Bom dia. Bom dia. Eu vou falar sobre a educação.
Aprender e ensinar. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Paulo Freire. Aonde se aprende educação? Aprende-se no dia a dia, em diferentes locais, como lar, clube, campo, escola, igreja. A palavra escola, ela vem do grego, academia. A palavra escola vem do grego, que significa a diversão. É onde praticava o ócio e a discussão livre. Estranho, né? Porque não parece a escola que temos hoje. Hoje nós temos o conteúdo programativo direcionado pelo MEC. E não corresponde à aprendizagem total do jovem. Por não atender às necessidades do aluno, que ele traz consigo. O senso comum trazido pelo estudante deve ser considerado. Porque educar não troca. Você aprendendo, você ensina, e ensina você aprende. Ninguém é vazio. Todos nós temos a ensinar e aprender. Assim, no campo, alguém aqui sabe me falar qual é a época de plantar, qual é a época de colher, ninguém sabe, né? Qual é a época de tomar cuidado, de tomar vacina, tábuas de maré. Se você chegar no aldeia e perguntar, eu sei, eu estou aqui, estou numa faculdade, já tenho um ensino fundamental completo e tal. Se eu chegar, eu não sei, eu não sabia o que era tábuas de maré. Um pescador, um simples pescador sabe o que é tábua de maré. Tábua de maré é onda baixa e onda alta. Que é isso, maré alta e maré baixa. Que quer dizer que qual é a maré baixa é onde você vai pescar carninha, sardinha, camarão. A maré alta você não vai para o meio do mar, porque pode ser perigoso, tal. Coisa que eu não sabia, ou que nós não sabíamos, eu acho que o Marcos sabia, né, Matheus? Só que um simples pescador sabe. Então, acho que ninguém é ignorante. Eu acho que todos nós sabemos alguma coisa, todos nós nos dávamos a passar. Nós não somos tão ignorantes. Tem 18 minutos. Aí ela me fala, todos nós ignoramos alguma coisa, pois aprendemos sempre. Agora eu vou chamar grupo. Vicente Marcão. Já vai para 20. Por isso não devemos duvidar do potencial do ser humano. Ninguém, com certeza. Você viu que é revelado. O potencial do ser humano, gente, ó, é complicado, né? Às vezes a gente duvida do potencial de um, acreditando que nós sabemos mais do que o outro, mas é inexplicável porque é secundário. Todos nós sabemos, como ela falou, ninguém é vazio. Alguma coisa não vai se passar. A pessoa que falou que está finalizado, Bom dia. Vamos de conscientização e educação. Eu posso perceber que a educação, como a nossa colega disse, a escola era um ponto de lazer, simplesmente um ponto de lazer. Hoje já não temos mais essa visão de um ponto de lazer. Temos lazer na escola, temos sim, mas hoje tem muito mais que só lazer. Até para que o lazer possa ser melhor no futuro. Na nossa educação, o significado da educação é informar o conhecimento básico aos homens para que possamos ter uma nação educada, culta, para informar a informação de pessoas, contextualizando com história e conhecimento. Educação. O que nós pensamos da educação hoje? A educação, temos que ter, quando nascemos, que nós já nascemos com a educação, basta que ela seja evoluída. Então, como nascemos com essa educação, que nós temos que pensar que vamos ser educados. A nossa educação começa quando nascemos e termina quando morremos. Porque a educação é uma coisa que não para. Temos que estar sempre seguindo a evolução. Temos que estar sempre buscando para que possamos evoluir educadamente segundo a nossa comunidade, as nossas formações. Hoje, a educação, como eu disse atrás, a educação começou
em momentos de lazer, era apenas lazer. Hoje, passamos pelo ensino médio, o fundamental, hoje onde estamos. Estamos em uma faculdade, que também não vai parar por aí. Para frente ainda tem uma pós, ainda tem um doutorado, mestrado. Então, a educação só tem a evoluir. E até uma mensagem que deixamos aqui, quando terminado o nosso curso, continuar a estudar, porque a educação é fundamental. Obrigado. Convidar a nossa colega Viviane. Valeu, Ludovico. A filosofia em busca de respostas. Fundamentos filosóficos. Para sabermos mais sobre essa questão, vamos fazer um estudo breve que nos ajudará a entender o significado dessas palavras e a nossa formação no nosso futuro. Fundamentos são princípios básicos, nosso corpo seguro, aquilo que nos dará base para o entendimento a seguir. Ou seja, é o nosso alicerce para o entendimento de outras disciplinas e a nossa formação. Sócio, refere-se à sociologia, ciência que se dedica a estudar a sociedade e suas transformações ao longo da história. Afinal, estamos vivendo uma verdadeira revolução educacional com apoio significativo das novas tecnologias. Filosófica é a junção de duas palavras gregas. Philo significa amante, sofia, sabedoria. Então, filosofia é amor pela sabedoria. Em síntese, fundamento filosófico é a base para o entendimento da educação na sociedade, de forma crítica, construída através da reflexão, da pesquisa, da observação, na busca das respostas dos porquês relacionados à educação. Fundamentos filosóficos em políticas públicas, em educação e educação física são definidos como um conjunto de ações desencadeadas pelo Estado, no caso brasileiro, nas escalas federal, estadual e municipal, com vista ao bem coletivo. Elas podem ser desenvolvidas com parcerias em organizações não governamentais. E por que dar fundamentos de áreas pedagógicas? Porque as demais ciências da educação, e em especial a pedagogia, são como bússola que auxilia o professor a agir diante da grande diversidade que caracteriza o povo brasileiro. Diante dessa afirmativa, estando do curso de educação física ligado à área de educação, somos desafiados a conhecer a pedagogia. E para o professor educador é fundamental filosofar sobre sua prática, pensar sobre o seu fazer pedagógico diário, buscar as respostas das dificuldades. E o verdadeiro filósofo é, antes de tudo, um observador atento da realidade, é um pensador dedicado e que tenta, pelo seu próprio esforço, desvendar o universo que o cerca. Mas e o que é filosofar? É pensar livremente, é não se deixar guiar por ideologias, religiões, crenças, é colocar tudo como objetivo a ser refletido. E o termo filosofia ele foi empregado pela primeira vez pelo filósofo grego Pitágoras, por volta do século V a.C., ao responder a um de seus discípulos que ele não era sábio, e sim alguém que amava a sabedoria. E para Pitágoras, a filosofia é a busca pelo conhecimento último e primordial, a sabedoria total. E para dar continuidade, chamo Vicente Leão. Valeu, bem 10. Vamos falar da filosofia ocidental. Filosofia ocidental surgiu na Grécia antiga com a figura de Tales de Mileto, correntes filosóficas nos grandes períodos da história. Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Viveu-se a influência de vários pensadores. Na Antiguidade, destacam-se os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles. A filosofia ocidental tem como base a filosofia antiga, do século VI a.C. até VI depois de Cristo, a era dos pré-socráticos, os filósofos da natureza, os atomistas, os sofistas de Pitágoras,
Sócrates, Platão, Aristóteles, Plotino e outros. Esses filósofos simplesmente construíram toda a estrutura de nosso conhecimento ocidental. Tudo que temos hoje se deve em grande parte ao progresso promovido pelos gregos antigos. Filosofia oriental. Filosofia oriental é mais intuitiva que a ocidental e menos racional, porque contribui para a sua inclinação mística e hermética. Surgiu por volta do século III a.C. A maioria dos estudiosos considera que não há qualquer relação entre os pré-Sócrates e os filósofos orientais. O fato é que, assim como a ciência, a arte, a mística e a filosofia sempre existiam em forma latente do ser humano. A filosofia oriental, embora não seja aceita como filosofia pela maior parte dos acadêmicos, o pensamento produzido no Oriente, especificamente na China e na Índia, por budistas e hinduístas, possui algumas qualidades equivalentes à da filosofia ocidental. Sem dúvida, a filosofia oriental é mais intuitiva que a ocidental e menos racional, o que contribui para a sua inclinação mística e hermética. Mas não se pode negar os paralelos que esta possui principalmente com a filosofia antiga. Penso, logo existo. René Descartes. Agora convido a minha discípula, Maria José. Para finalizar nosso trabalho, deixo para vocês uma mensagem. A educação é um ato de amor, político, um ato de coragem. Não posso viver o debate, a análise da realidade. Não posso fugir à discussão criadora sobre apenas ser farsa. Paulo Freire. Agora, nosso agradecimento. Agradecemos a Deus que é a fonte da vida que nos permitiu estar aqui hoje. Agradecemos o docente Luiz Carlos Figueiredo. Agradecemos a todos os componentes da equipe que se esforçaram para estar aqui, realizando esse seminário. E agradecemos a atenção de todos e tenham um bom dia. A gente não, porque o assunto é muito alto, é muito grande o assunto. Então a gente não estourou bastante conteúdo aqui por respeitar o tempo. Então foi bem curto, foi o que a gente mais falou muito. Então, bem resumido. 28 minutos. A gente não entrou mais, mas eu quero dizer que é bem vasto, Para. Então se a gente fosse falar tudo aqui, então ia ser Tá horas. bom. Nós Outro temos seminário. que ia ser só 20 minutos para cada equipe. 28. Aí a gente